Bom dia a todos presentes e aos que nos acompanham também pela internet. Eu sou Letícia Raupp, eu estou como vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Destacamos que a 7ª Semana do Farmacêutico, que também ela é transmitida online, integra as mais diversas áreas de atuação farmacêutica, promovendo atividades de capacitação pautadas em desafios cotidianos dos profissionais e examinando as perspectivas dos setores da farmácia e de saúde do nosso país. Salientamos também que no próximo domingo, dia 30 de setembro, o Conselho Regional de Farmácia promove o evento Farmacêutico na Praça, onde farmacêuticos do Rio Grande do Sul já foram qualificados através dos treinamentos para atuarem na prática, cuidando da sociedade, promovendo todos os serviços. A ação ela vai ocorrer das 9 horas às 16 horas, e o objetivo é evidenciar os serviços farmacêuticos para a população, valorizando a atuação do profissional em prol da saúde e do bem-estar. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho. Lembramos que nós iniciamos a nossa Semana do Farmacêutico na terça-feira com uma solenidade, onde foi premiado a lista tríplice, escolhida através da plenária, dos premiados pelo Sérgio Lambe, Eufrides Chapoval, e também entregue a premiação do Jubileu de Ouro. Agradecemos a parceria da PUC e lembramos que o CRF quer ouvir vocês. Então, pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Regional. Agradecemos a disponibilidade do palestrante, Dr. Jair, e a presença de vocês. E desejamos, então, para todos nós, uma boa Semana do Farmacêutico. Dr. Jair, ele é farmacêutico bioquímico graduado em 1985 pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, graduado em 1992 em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini, da Escola Politécnica da USP, e em 2004, Master Business Administration pela FGV. Iniciou sua carreira em 1972, o ano que eu nasci, em farmácia comercial. Após sua graduação, atuou em indústria farmacêutica por 23 anos, nas áreas de garantia de qualidade, controle de qualidade, produção e desenvolvimento de produtos e gerências de fábrica. Desde 2008, atua na Sindusfarma, Sindicato da Indústria dos Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, onde é diretor de Assuntos Técnicos e Inovação. Então, dentro da nossa programação da 7ª Semana do Farmacêutico, o Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul traz agora a palestra Rastreabilidade de Medicamentos, com Jair Calisto. Obrigado, Letícia. Obrigado ao CRF pelo convite. Eu sempre, na medida do possível, procuro aceitar esses convites e vir trazer, porque nós estamos no Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica no Estado de São Paulo, está na linha de frente lá com a Anvisa. Então, todas as novidades vão sendo passadas para a gente. Então, para mim é uma honra poder passar essas informações de ponta, né, que está acontecendo agora, para os estudantes, para pessoas que têm interesse em trabalhar na indústria farmacêutica, né? Isso aqui já falou. Então, eu vou falar sobre rastreabilidade. Essa minha apresentação aqui ela é bem ampla. Cada apresentação que eu faço, a gente tem que mudar, tem que revisar, né? Então, essa foi um desafio. Quando me foi falado, tem muito estudante ainda, tem pessoas que são da área de farmácia, então eu fiquei pensando como eu iria
montar uma apresentação que desse todo o interesse para as pessoas. Então, eu vou falar desde a rastreabilidade, aquela que é o recolhimento dos medicamentos advindos do comércio, e a rastreabilidade interna, que é uma coisa que as empresas não falam, né? As indústrias farmacêuticas falam muito pouco disso. Então, internamente, tem que haver uma rastreabilidade também, porque se você recolhe o medicamento do mercado, como é que você vai tratar isso, né? Simplesmente você recolhe e joga fora, tem um tratamento interno, né? Tem uma função. Então, não sei qual é o grau de conhecimento de todos vocês aqui sobre rastreabilidade, mas essas são algumas das definições, né? Tem uma definição da ISO 8402, né? ISO 9001-2000, e tem uma que eu gosto muito, que ela reflete o que é rastreabilidade, que é dessa pessoa aqui do Morris Dyer, da NASA, de 1966, hein? Olha, de 50 e tantos anos atrás, 52 anos atrás, que é a habilidade de traçar o caminho da história, aplicação e localização de uma mercadoria individual ou de um conjunto de características das mercadorias por meio da impressão de números de identificação. Quer dizer, em 66, ele já preconizava isso e estamos usando esse mesmo raciocínio para a rastreabilidade. Depois eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo hoje na Anvisa. Vou mostrar umas caixinhas, vou passar aqui alguns exemplos. Ele está ocorrendo hoje o que ele estava preconizando, então não mudou muito. E nós temos a definição que hoje está preconizada na RDC 157, de 2017, né? que é a resolução que trata da rastreabilidade agora, nesse momento. E eu acho que essa definição que está aí, vocês estão vendo, não sei se é uma definição muito precisa. Enfim, eu prefiro mais a definição que está ali, que foi preconizada pela NASA. Mas, enfim, isso tem uma história que aconteceu em 1963, com o primeiro documento de boas práticas de fabricação. Então, nessa época aqui, por volta dos anos 60, 62, aconteceram vários problemas com medicamento nos Estados Unidos. Não sei qual é o nível de histórico de vocês, se vocês conhecem, mas pessoas morreram por conta de alguns produtos, principalmente uma sulfanilamida, que matou crianças e tudo mais, e outros problemas que ocorreram. Então, de lá, eles começaram a se questionar que deveria haver um rigor maior na fabricação e no recolhimento dos medicamentos. Então, criou-se, nessa norma aqui, que está aqui, que é esse documento da FDA. Então, esse artigo aqui, 133.109, ele fala de registros de distribuição. Então, foi lá que começou a rastreabilidade, porque eles perceberam que colocar o medicamento no mercado e depois retornar para dentro da fábrica seria impossível se você não tivesse algum traçado nesse caminho, né? Que a rastreabilidade é você identificar o traçado, o caminho desse medicamento entre o distribuidor, o varejo e o consumidor. Então, aqui já havia uma informação de que as empresas deveriam ter um registro da distribuição desse medicamento durante toda a cadeia. Isso foi o que se preconizou para poder recolher o medicamento, no caso de um problema grave. Então, rastreabilidade é identificar para quem você vendeu para poder trazer de volta, no caso de você ter um problema de qualidade. Sabe? Se você identificou que é um problema grave, que pode afetar a saúde das pessoas, você tem que rapidamente recolher esse medicamento e ele não pode ficar no comércio. Então, quais os motivos para rastrear? Então, é facilitar o recolhimento, o primeiro deles, né? Não tem nada mais, é facilitar o recolhimento de medicamentos. Permitir o rastreamento dele em toda a cadeia, desde a fabricação, né, até a dispensação na farmácia. Possibilitar o rastreamento interno, vamos falar um pouco disso, ninguém fala disso, mas o rastreamento interno é tão importante quanto o rastreamento que ocorre na cadeia de distribuição. Também, hoje, se fala muito, eu vou mostrar depois algumas lâminas ali, sobre a questão da segurança do medicamento no comércio, né, no transporte e na distribuição. Então, a rastreabilidade funciona como auxiliar na manutenção da segurança do uso de medicamentos. E também contribui para reduzir a entrada de produtos ilícitos na cadeia farmacêutica.
A gente sabe que existem falsificações de medicamentos. A gente sabe que existe roubo de carga, que é o maior problema que nós temos hoje no Brasil. E isso não é só no Brasil, a nível mundial, né? Tanto é que a OMS hoje está com um grupo de trabalho para coibir isso, porque em determinadas regiões do mundo o problema da falsificação é gigantesco. Na África, por exemplo, se falsifica não só medicamentos, como os IFAs também, os insumos ativos. E é um número gigantesco, lá passa de 40%. Então, vejam que o problema ele é gravíssimo. Então, o que eu estou fazendo de diferente nas minhas apresentações de rastreabilidade, porque normalmente quando eu faço, a gente trata só dessa ponta para frente, né? Do código, aplicação, como é que faz, como é que manda informação para o banco de dados. E aqui, para vocês, eu estou dando um histórico do que deve ser feito, né? De maneira completa, pela área de garantia de qualidade dentro das empresas. Então, nós temos duas partes. Nós temos a que eu chamo de externa, que vem desde o varejo eu chamo que serão as farmácias, né? E aí incluo também os hospitais, farmácias públicas, privadas e tudo mais. O atacado, que seriam os distribuidores e os operadores logísticos, né? Então, esse retorno via rastreabilidade, ele vem do varejo, ou da farmácia, para o distribuidor e para a indústria. Chegando na indústria, o que eu faço? Deixo lá, jogo fora? Não. Se é um problema grave de qualidade, se ele voltou por um problema grave de qualidade, eu tenho que investigar. Essa é a principal tarefa. Então, eu chamo de rastreabilidade interna. A gente chama de traceback, né? Que é fazer um retorno dessas informações e voltar até o início da primeira atividade industrial, que foi o recebimento da matéria-prima. Então, nesse sentido, nós temos ali que avaliar os processos e documentos internos, é um trabalho imenso, o produto em si, até reanalisar esse produto para saber se realmente aquilo que está sendo reclamado condiz com a realidade e comparar com um produto de retenção que as empresas são obrigadas a manter de cada lote dentro do seu armazém, e os equipamentos por onde esse produto passou. Então, fatos geradores para o rastreamento. O que detona, o que starta o rastreamento de medicamentos? Pode ser investigação de desvio de qualidade pela própria empresa. Investigando o desvio de qualidade do produto, ela chegou à conclusão que eu tenho um problema que pode acelerar alguma decomposição do medicamento. Um teste do sistema, eu quero testar esse sistema para ver se é eficaz na hora que eu tiver um problema de qualidade, se é eficaz eu retornar com esse produto para dentro de casa. Recuperar informações, o recolhimento de produtos, né, que eu já falei, reclamação de clientes, devolução do mercado e uma exigência do órgão regulador que é a Anvisa. A Anvisa pode informar a indústria que ela tem que recolher determinado medicamento por algo que ela detectou. Então, isso são os fatos geradores de rastreabilidade. Aqui, eu procurei dar de forma bastante resumida o que ocorre dentro da empresa quando ela tem que fazer rastreabilidade. Então, tem um desvio de qualidade, eu vou olhar o produto, depois a instrução de fabricação ou ordem de produção, então tem um documento complexo, uma série de informações sobre aquele produto, que é gerado na produção, com o número de lotes, os equipamentos por onde passou, enfim, uma série de coisas. Depois, a formulação ou processo, e aqui tem as máquinas que foram utilizadas nessa formulação, nesse processo de fabricação, procedimento de limpeza, qualificação do equipamento, o registro de limpeza do equipamento, manutenção desse equipamento e validação. Não sei se vocês são familiarizados com esses termos de validação e qualificação na indústria. Não? Então, validação de processo, cada processo na indústria farmacêutica tem que ser certificado que ele funciona sempre da mesma maneira. Você não pode desenhar um processo e sair produzindo, você tem que validar. Existe um mecanismo complexo de testes e desafios para certificar que ele vai se reproduzir sempre da mesma maneira. Porque, na verdade, medicamento é para tratar uma doença, é para um ser humano. Então, ele não pode causar nenhum tipo de problema. Ele não pode ser ineficaz, ou ele não pode ser
numa dosagem superior àquela preconizada. Então, ou a validação de processo vai garantir que o medicamento será fabricado sempre da mesma maneira, né? E depois, laudo de análise de matéria-prima. Então, toda matéria-prima é analisada. Então, você tem que ter o laudo de análise. A matéria-prima e o material de embalagem em si tem que ser analisado de novo, para saber se não houve um erro. Comparando os laudos de análise dos fornecedores da matéria-prima até o recebimento e armazenagem, o recebimento dessas matérias-primas. Então, em resumo aqui, é um grande trabalho que a empresa tem que fazer para checar todas as atividades pelas quais o medicamento passou. E eu acredito que isso também se aplica um pouco para farmácias de manipulação, caso tenham algum tipo de problema, né? Você tem que retroagir e verificar todos os seus materiais, todas as matérias-primas, todos os laudos de análise, todas as informações técnicas, todos os processos, todos os equipamentos, né? Então, de uma maneira um pouco mais clara, então eu tenho um produto com um desvio de qualidade. Tenho produto com problemas, né? Esse produto está com problema. Então, a devolução, o recolhimento. Então, nós vamos avaliar a amostra de retenção, todos os lotes de produto, todos os lotes fabricados na indústria farmacêutica são retiradas amostras e mantidas lá pelo prazo de validade. Então, cada lote existe amostras guardadas para análises em caso de alguma ocorrência excepcional. Então, se você quiser saber de um produto que está há 5 anos no mercado, e se você quiser saber como é que esse produto está, você vai pegar essas amostras de retenção e vai reanalisar. Então, isso é uma obrigação pela indústria farmacêutica. Então, vai avaliar essa amostra de retenção. E, via de regra, vai fazer uma análise de novo nesse produto, né? Então, além disso, vai olhar toda a instrução de fabricação. A instrução de fabricação é a fórmula e a maneira como se fabrica esse produto. Vai olhar se não houve um erro do operador, se não houve alguma incoerência, alguma inconsistência nesse processo. Então, você vai ter que avaliar toda essa documentação. Além disso, vai checar essa fórmula e o processo de fabricação também, como está aqui. Depois disso, você vai comparar o laudo de análise, vai analisar esse produto e vai comparar com o laudo anterior, para ver se não houve alguma diferença entre um e outro, né? Além disso, vai olhar a matéria-prima, vai verificar se houve tem algum detalhe na matéria-prima que foge ao normal, se houve uma matéria-prima que está com algum parâmetro, alguma especificação fora dos seus parâmetros. Então, normalmente vai reanalisar essa matéria-prima. E também comparar os laudos de análise, né, dessas matérias-primas, vai comparar os laudos de análise e o laudo de análise do fornecedor, porque o fornecedor envia um laudo também que é comparado com o seu, e a indústria tem que fazer análise de cada matéria-prima que entra. Na verdade, isso aqui é um processo bastante complexo. E também olhar dentro do armazém para checar as matérias-primas, o estado das matérias-primas, na embalagem, se está com alguma embalagem amassada, se está rasgada, enfim, se está com algum possível problema de contaminação. E dentro de processo, você vai ver máquinas, o registro de limpeza, validação do processo, vai ver todas as informações relacionadas a esse processo de fabricação. Feito isso, você vai reunir as informações, elaborar um relatório e tirar uma conclusão. Então, são processos que pode demorar 1, 2 meses para avaliar todas as interferências relacionadas a esse produto. E aí a conclusão pode ser que realmente procede a reclamação ou não procede. Se procede, tem que tomar medidas para que isso não ocorra. Quem faz isso? É uma área na empresa que chama garantia da qualidade. Normalmente, é essa área que se preocupa com isso, envolvendo outras áreas das indústrias. Como eu sei que aqui tem mais gente da área de farmácia, também para quem tem farmácia de manipulação, ou trabalha numa farmácia de manipulação, isso aqui também é importante, né? Ter esses históricos todos, porque, na verdade, você está lidando com vidas. Então, qualquer produto que você vai colocar no mercado, que você vai manipular na sua farmácia, você tem que ter todo esse histórico. Porque se tiver alguma reclamação posterior,
desse produto, você tem que dar conta. Você tem que dar conta disso. Então, você tem que investigar, saber se a matéria-prima está certa, se a formulação foi preparada corretamente. Enfim, não é uma coisa simples. Nós temos nossa responsabilidade como farmacêutico. Então, a indústria trata dessa forma, e eu acho que a farmácia de manipulação também deveria ter esse cuidado também, né? Um pouco de história aqui, bem rápido. Uma normativa que está sendo revisada agora, que provavelmente o ano que vem ela vai ser substituída, tem uma consulta pública substituindo essa norma, que é a Portaria 802, de 1998. Então, nessa portaria, que foi incluído o lacre das embalagens e a tinta reativa. Né? A tinta reativa eu vou passar para vocês depois. Não sei se vocês, quem compra medicamento, tem um quadradinho lá, que você tem que raspar com uma moeda, certo? Acho que a maioria não raspa, né? Nem nós farmacêuticos, né? Raspamos. Mas ali você tem que raspar aquilo para verificar a autenticidade. Para saber, lá tem o logo da empresa, tem uma informação lá atrás dessa tinta reativa. Então, em 98 foi criado isso aí. E em 98 também foi criado o lacre. Então, alguns produtos têm um lacre de plástico que você rompe, ele rasga, e tem outros que é um hot melt, que é uma cola, que você puxa, ele rasga, e aí já deixa deixa ali... exatamente. Então, o que se chama tamper evidente, eu não estou conseguindo falar em português aqui, em inglês chama-se tamper evidente, ou seja, é um lacre que deixa uma evidência de que algo foi removido ou que você rompeu esse lacre. Então, é uma cola ou o próprio adesivo que você retira e pronto. Então, agora outros países já estão entrando com isso. O Brasil foi pioneiro, né, nesse tipo de segurança nos produtos. Né? Tem essa resolução 510 de 1999, também bem antiga, que ele fala que pode ser usada a colagem de abas também, ou o selo. Né? Então, esse selo, essa etiquetinha, ou a aba colada, que é o hot melt. Então, isso tudo pode ser visto aí. Essa outra resolução, que vai mais para as distribuidoras, que é no sentido de que as transações comerciais sejam efetuadas somente com empresas legalizadas, empresas que são certificadas e por meio de notas fiscais, para poder conter o número do lote. Uma resolução também importante, que é sobre embalagem de medicamentos. Então, essa resolução 71 de 2009, ele deixa aí facultativo incluir a tinta reativa com a palavra qualidade ou a marca, a logomarca da empresa. Né? E também o código de barras GTIN, caso tenha algum outro mecanismo de segurança. Então, esse outro mecanismo de segurança é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o novo código que vai fazer parte dos medicamentos. Hoje nós temos o código linear, que é o EAN, o GTIN 13, né, que está em várias embalagens, que é isso aqui, né? Esse código aqui é o código GTIN 13 ou E13. Então, todos os produtos no mercado têm essa informação. E agora começa a entrar, então, com essa resolução 157, que vale para um piloto que está sendo desenvolvido na Anvisa, que trata da rastreabilidade, que vai, no futuro, substituir esse código linear. Nós vamos ter o código Data Matrix, que é um código bidimensional, que é semelhante a esse código QR Code que vocês veem no comércio, né? Normalmente. Então, isso tudo é dado por uma lei, 11.903 de 2009, que criou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, essa lei foi atualizada recentemente pela 13.410 de 2017, e que coloca aí uma série de coisas. Ela mudou o foco da lei 11.903, e agora a Anvisa pode excluir algumas categorias de medicamentos da rastreabilidade, né? Que eu vou mostrar aí daqui a pouco. Então, vai ter um banco central na Anvisa,
onde as empresas vão mandar essas informações. Foi incluído agora, depois de alguns estudos, o banco da DataPrev, que é o banco onde nós temos as nossas informações lá, da Receita Federal, do INSS. São essas empresas que detêm os nossos bancos lá de informações, né? Todos nós estamos lá dentro. De alguma maneira ou outra, estamos lá dentro desses bancos. Então, foi construída uma interface para poder acomodar a rastreabilidade. Então, vai ser numa instituição do governo. Então, cada elo da cadeia, a farmácia, a indústria e o distribuidor, vai ter um acesso para mandar essas informações. A cada lote produzido, vai mandar essa informação para dentro do banco, né? E dos seus dados específicos gerados. Então, aqui é um pouco do prazo que as empresas têm, isso é contado a partir de 2017. Então, até um ano, para que haja um piloto experimental, depois mais 8 meses para que haja uma avaliação, e 3 anos para que todas as empresas farmacêuticas e o varejo e o distribuidor estejam aplicando esses conceitos. A resolução 157, que é a resolução que surgiu em função dessa lei, que essa norma, que 157, se aplica apenas às empresas que estejam participando dessa fase. Então, quando eu falo empresa, são indústrias, são 5 indústrias, alguns distribuidores e algumas farmácias estão participando. É um grupo pequeno para fazer esse piloto. Os produtos excluídos, então, soros e vacinas, radiofármacos, os medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs que estão ali fora, né, nas gôndolas. Então, os analgésicos, antiácidos, enfim, esses produtos não fazem parte, estão excluídos. Não significa que as empresas não possam fazer. Quem quiser fazer, pode fazer, a rastreabilidade deles, não tem problema. Porém, eles estão excluídos, né? Medicamentos específicos, os fitoterápicos dinamizados, que são os homeopáticos, né? As amostras grátis, os meios de contratos e os gases medicinais, que atualmente são considerados medicamentos também. Essa resolução diz que o código serial, que é esse código que é inserido dentro desse data matrix, ele terá de 1 a 20 caracteres alfanuméricos, e é individual por produto. Esse código estará dentro desse data matrix, né, desse código bidimensional, que contém o GTIM, que é aquilo que eu mostrei para vocês ali. Então, ele vai ter o número de registro do medicamento, porque toda embalagem tem o número de registro, né? Quem trabalha em farmácia sabe que tem o número de registro, certo? O código serial, que é algo novo que vai ser inserido agora, então, o código de até 20 dígitos. A data de validade, que já existe nos medicamentos, e o lote de fabricação. Então, são 5 itens que vão fazer parte do código, e que esses 5 números, não passei aqui, esses 5 números reunidos têm a denominação de IUM, que é Identificador Único de Medicamentos. Então, é uma sentença aí, gigantesca, com vários números, que individualiza cada unidade de medicamento. Então, cada unidade, cada cartuchinho, terá uma identidade própria. Então, você vai identificar esse produto no mercado dessa forma. Aqui também, a embalagem de transporte também terá um código, ou seja, todas as unidades dentro de uma caixa, elas farão referência a uma etiqueta que estará fora. Então, quando a empresa lê essa etiqueta que está fora, identifica todas as unidades que estão dentro da caixa. Aqui são informações aí mais do ponto de vista do trâmite de informações, né? O prazo que eles têm para poder comunicar essas informações. Enfim, assim, um resumo, eu vou deixar essa apresentação, vai ficar aí para vocês, depois quem quiser
ter mais informações, é só baixar essa norma do site da Anvisa, 157, e terá todas as informações. Também, se quiser, eu posso mandar para todo mundo isso aí, as normas completas. E isso aqui impacta não só a indústria, impacta o distribuidor e a farmácia. A farmácia também vai ter que mandar essas informações. Então, quando ela receber o produto na farmácia, ela vai ter que acessar o banco da Anvisa e dizer, olha, recebi tal informação, recebi tal produto. E quando ela vender, ela vai ter que mandar essa informação dizendo que vendeu esse produto. Então, ela vai ter que ter um sistema, um software, e vai ter que ter um leitor. Um leitor para o código Data Matrix. Porque os leitores antigos só leem aquele código linear. Então, vai ter que trocar. Os leitores atuais, eles leem ambos, o linear e o bidimensional. Então, quando começar o processo de rastreabilidade, as farmácias vão ter que investir nisso para poder passar essas informações para dentro do banco de dados da Anvisa, né? Então, eu parei por aqui, falei um pouco de conceitos e a parte regulatória. Vou falar um pouco sobre tecnologias contra a fraude. Eu vou até depois pedir para a Denise circular isso aqui. Depois eu circulo esse. Pode passar para o pessoal? Pode. Esse cartucho que vocês estão recebendo aí é de uma gráfica. Essa gráfica, ela desenvolveu 10 itens de segurança num cartucho. Então, a empresa que quiser comprar, pode comprar com um, ou com o outro, ou com todos, que são elementos que visam a dar mais segurança. Isso aqui não está muito ligado ao Data Matrix, mas são elementos adicionais para poder melhorar a segurança dos produtos, né? Então, eu vou falar de algumas outras coisas, isso é informação adicional que eu estou dando. Eu poderia só excluir isso e falar só do Data Matrix, né, desse código bidimensional que está sendo usado na rastreabilidade. Mas é bom que vocês saibam também que existem outras coisas, né, como a radiofrequência, que é o RFID, que é utilizado nesses cartões do pedágio. Então, o pedágio é a radiofrequência. O selo holográfico, essa outra informação aqui, que é o Laser Surface Authentication, tinta invisível, microtexto, tinta reativa, fundo numismático, enfim, uma série de coisas que eu vou passando aqui. O RFID já é bem antigo, é uma tecnologia bastante interessante. Você pode agregar informações nesse chip. É um chip que hoje é até impresso em papel para ser utilizado. Então, é algo bastante interessante, bastante importante, só que aí existem alguns problemas ainda de custo e problemas relacionados com leitura, de forma que, para a indústria farmacêutica, a preferência foi dada pelo código bidimensional, né? Esse outro código é o selo holográfico, aquele que você, quando você movimenta, você vê uma imagem ou vê um texto, um símbolo. Então, esses diversos selos podem ser utilizados nas embalagens também para poder auxiliar as empresas a ter maior segurança nos produtos. Notas no papel moeda, né, tem esse selo, passaporte também costuma ter. Então, é outra tecnologia. Esse LSA, eu vi uma vez, a pessoa que estava desenvolvendo isso, depois não foi para frente, porque talvez não tenha encontrado quem estivesse decidido a implantar isso, mas eu vejo que é uma coisa sensacional. É uma medida feita por laser, e que vocês sabem que a trama do papel, o papel é um produto natural, né, da celulose. A celulose, quando as tramas se juntam, você tem picos e vales, né, porque ele não é uma... Se olhar, se tivesse um microscópio assim, bastante potente, você iria encontrar diversas ondulações no papel. E essas ondulações, em função das tramas que se entrelaçam, né, mostram pontos mais baixos e mais altos. Então, esse laser, ele lê esses picos que são
mais altos e mais baixos, de forma que ele gera um código. Essas imperfeições geram um código, e esse código pode ser transformado em um número. Então, é um negócio assim sensacional, porque você não precisa imprimir nada. Eu acho que essa empresa deveria insistir, porque isso é algo que ajudaria bastante. Por quê? A possibilidade de repetição desse código, ela é 1 para 100 milhões, é algo assim praticamente impossível repetir. Por quê? Cada pedaço do papel ele é de uma maneira. Então, se você efetuar a leitura numa determinada região, e se você for ler de novo, você vai encontrar aquele resultado. Então, isso seria o código. Porque o papel ele não é homogêneo, você não consegue uma perfeição. Ele não é algo químico que você faça uma molécula que tem sempre aquela uniformidade. Não tem. O papel ele varia, porque é uma trama de celulose, e é um produto natural. Então, ele não é um produto que você fabricou corretamente, né? É um produto natural e que tem as suas variabilidades. Então, é um negócio bastante legal, que eu achei bastante interessante. Tem um código Data Matrix que pode ser impresso com uma tinta invisível, que você só conseguiria ler com ultravioleta. Então, é algo que você poderia identificar seu produto para evitar falsificação. Tem essa tinta com DNA, que você faria leitura por um filtro, e você enxergaria 2 cores ou 2 símbolos. Também bem diferente. O microtexto, eu passei aqui esse cartucho, tem uma linha ali na frente. Quem, como eu, que já preciso usar óculos, se eu for ver, é uma linha, eu estou chegando numa linha, mas, na verdade, tem um texto ali. Você pode aproximar uma lente, tem um texto ali. Então, o microtexto é um dispositivo que também pode ser utilizado em embalagens, a depender do produto. É um produto muito de alto valor agregado, então pode colocar esse tipo de coisa também. A tinta reativa, que é essa que está nos cartuchos, né? Aí também tem. Aqui também tem uma que é tinta reativa. É aquela que tem nos medicamentos hoje, né? Que você raspa com uma moeda e aqui não tem. Só nesse daí. Você raspa com uma moeda, embaixo daquela tinta tem uma informação. O fundo numismático também são linhas e destacando um efeito de relevo e profundidade, também pode ser utilizado, é muito usado pelo governo. Tinta reativa ao metal com luminescência é outra tinta também que pode ser utilizada. Esse da retícula, acho que dá para ver também, ali acho que não dá para ver, não, vai precisar de alguma coisa. Mas talvez dê para ver só olhando, né? Assim. Então, esse tipo de solução também é bastante interessante. Bom, era isso, sim, para mostrar essas opções de segurança que existem hoje no mercado para garantir a autenticidade dos medicamentos. Bom, eu falei para vocês sobre rastreabilidade interna, né, que é o que a empresa tem que fazer para cuidar e para encontrar a causa do problema de qualidade daquele medicamento que ela recebeu, vindo do recolhimento, da devolução. Agora eu vou falar da rastreabilidade externa, que é essa que está se falando aqui na Anvisa, e que já tem essa legislação 157, que é o retorno dos medicamentos pelo varejo atacado, né, o distribuidor, até a indústria farmacêutica. Isso existe, a rastreabilidade já existe, as empresas são obrigadas a fazer isso quando tem algum problema de qualidade, mas, do ponto de vista operacional, é bastante complicado, porque essas informações ainda são um pouco manuais. Elas fazem parte de notas fiscais, enfim, não tem uma informação eletrônica. Com a aplicação desse código 2D, que nós chamamos, o bidimensional, esse código, com leitura, você pode resgatar ele facilmente. Então, havendo uma necessidade de recompor esse produto, essas informações vão para o varejo devolve para o atacado, ou devolve diretamente para a indústria, e, enfim, recolhe isso do mercado, no sentido de tomar as precauções necessárias em relação à qualidade e
e permitir que haja uma segurança do paciente, né? Que é o mais importante de tudo, é garantir a segurança do paciente ao uso do medicamento. Então, o que tem hoje? O que nós temos hoje é o código serial de 13 dígitos. Então, ele só dá as informações da empresa e do produto. Vou pedir para a Denise passar o que vai ser usado agora no futuro. Algumas empresas, eu não sei se todo mundo que trabalha em farmácia, mas algumas empresas estão enviando para o mercado alguns produtos com o código Datamatrix. Já existem alguns produtos aí com os dois códigos, né? o serial e o código Datamatrix. Qual a diferença? Esse código aqui permite até 3.000 caracteres. Então, você pode, é um caractere alfanumérico, você pode escrever e colocar números lá dentro. O código serial, esse código tradicional, é só números. Então, é o código do produto que vai lá dentro, só isso. Aqui não, aqui vai poder colocar o número do GTIM, que é esse número que está aqui, ó. Esse número ele vai vir aqui. O número de registro do medicamento, o número serial, que eu falei para vocês agora há pouco, o número do lote e a validade. Então, as informações estarão dentro do código e fora, impressa. Quando a pessoa aproxima o leitor desse código, todos esses números vêm e são encaminhados diretamente para o banco de dados. Então, não vai ser necessário ter que ficar digitando. Isso aqui já vai diretamente para o banco de dados e já tem as informações do banco de dados. Então, se precisar fazer um recolhimento, rapidamente se recolhe em função das informações eletrônicas que foram captadas diretamente e colocadas lá. Né? Isso aqui foi uma simulação que a gente fez e como sugestão para as indústrias farmacêuticas passarem a utilizar e pensarem. Né? Obviamente, depende de muita informação, depende de muita estudo interno, porque cada embalagem é uma embalagem, cada produto é diferente, cada linha é de um jeito, mas isso aqui, então, ela poderia aplicar esse código na aba, né, em cima, no topo do cartucho, com essas informações todas que eu já falei para vocês. O número do registro já existe, então não precisaria imprimir aqui, ficaria do lado, e o GTIM já está impresso aqui, o número, então já ficaria dessa forma. Então, isso seria uma opção para a empresa utilizar, mas isso vai depender muito dos estudos internos dela, de linha de produção, da forma como ela organiza a sua produção, porque cada produto, cada linha é de uma forma. Esse aqui é o resumo do resumo do resumo, de como as coisas ocorreriam. Né? Então, tem aqui a gravação desse Datamatrix, desse código bidimensional aqui no cartuchinho. Depois, todos esses produtos aqui são lidos dentro dessa caixa e gera uma outra etiqueta, que vai gerar uma outra etiqueta no pallet. Então, aqui, quando ela lê essa informação, ela vai resgatar todas as informações individualizadas de cada cartuchinho que está ali. Então, isso é o processo de rastreabilidade da forma eletrônica. Né? Então, a leitura desse código. Então, cada um dos entes da cadeia, né, então, o fabricante, ele produziu, ele faz essa leitura, joga no banco de dados e vai para o banco de dados da Anvisa. O distribuidor A recebeu o produto, faz a leitura e manda para o banco de dados. O B faz a mesma coisa e a farmácia também vai ler e vai mandar para o banco de dados da Anvisa, de forma que esse banco de dados da Anvisa vai ter todas as informações do produto. Quando a farmácia ou o hospital vender ou utilizar o produto, ele vai lá no banco de dados e dá baixa. Então, isso vai sendo esgotado no banco de dados. Se houver um roubo, por exemplo, uma falsificação, se houver um roubo, esse aqui vai no banco de dados e informa que houve um roubo. Ou o distribuidor, olha, essa carga desapareceu. Então, vai lá no banco de dados da Anvisa e inutiliza esses seriais. Esse seriais fica a gente chama de blacklist, fica numa lista negra. De forma que quando esse produto, por alguma razão, esse produto roubado, retornar para o comércio e inadvertidamente a farmácia tentar vender, não vai conseguir dar baixa. Ela só vai conseguir fazer isso de uma maneira, por baixo do tapete, sem legalizar. Aí não há fiscalização que dê jeito, né? Não há sistema que dê jeito. Mas, porém, o consumidor tem como checar isso.
ele pode pegar esse código e ler com o celular. Que na sequência do desenvolvimento desse banco de dados está previsto um aplicativo para que cada pessoa faça a leitura e, na hora que ele lê o código que está no medicamento, ele vai saber se o medicamento é roubado, desviado, ilícito ou não. Então, ele pode devolver. Então, essa é a segurança que se tem. Porque um dos grandes problemas do roubo, eu vou falar mais para frente, é saber onde esse medicamento foi parar. Em tese, esse medicamento é verdadeiro, certo? Ele passou por mãos erradas. Em tese, ele é verdadeiro. Só que nós não sabemos onde esse medicamento passou. Se ele foi armazenado num local com muito sol, com muito calor, perto de um forno, ou um local úmido, enfim. E não se pode garantir a qualidade dele. Esse é o problema. Tanto que sei que tem alguns prefeitos, algumas prefeituras que estimulam as pessoas a devolver os medicamentos que não estão sendo usados em casa, para poder fazer doações para clínicas, ou para o SUS mesmo, para reaproveitar. Está errado isso. Está errado porque nós não sabemos. Do ponto de vista social, é interessante, a gente fica sensibilizado de, olha, o medicamento aparentemente está bom, a gente poderia dar para pessoas que precisam. Mas, do ponto de vista sanitário, é um erro, porque não se pode garantir a qualidade desse medicamento. Da mesma forma que o medicamento que foi desviado no comércio, foi roubado, e por uma razão entrou na cadeia novamente de distribuição, não se tem como garantir a qualidade dele, infelizmente. Então, o que acontece? Quando a empresa encontra uma carga roubada, lixo, destrói. Então, imagine o prejuízo que é para a sociedade toda esse desvio de medicamentos. Isso aqui é de uma outra, explicando de uma outra forma. Então, a indústria tem o seu banco de dados próprio, ela vai estar lá com as informações dela, e, de tempos em tempos, ela manda para o banco de dados da Anvisa. O distribuidor, o varejista e o hospital, da mesma maneira, então todos eles estão enviando essas informações para o banco de dados, que vai concentrar tudo. Quando precisar fazer um recall, a Anvisa já sabe quais são as informações e avisa todo mundo, olha, recolha esse medicamento. Então todo mundo já sabe quais são os lotes e o tipo de produto que tem que ser recolhido. Essa é a forma como foi planejada a rastreabilidade eletrônica. A rastreabilidade hoje existe, né, como mostrei para vocês, desde 63, né, as empresas são obrigadas, enfim, só que ainda é uma forma um pouco não tão eficiente. A tecnologia utilizada, ela permite uma precisão maior no recolhimento do medicamento. Vou falar um pouco agora também de outra questão ligada à rastreabilidade, que tem impacto aí para todos nós. Então, a rastreabilidade, ela não resolve esse problema, mas ela ajuda a combater roubos. Para vocês terem uma ideia, no eixo Rio-São Paulo, existem 54,2 roubos por dia, de tudo, não é só medicamento, tá? Então a gente estaria perdido aqui se fosse só medicamento. Porque o maior índice de roubo é de aparelhos eletrônicos, celulares, é o mais visado, depois vem, se não me engano, cigarro, medicamento está em terceiro lugar. Então, vejam que é um problema até certo ponto, bastante importante. Então, falsificações. Existe falsificação de medicamento. Vou mostrar alguma coisa para vocês, mas é mais com produtos de alto valor agregado. Então, aqueles produtos que custam caro, R$1.000, $1.000, produtos específicos para tratamento de medicamentos oncológicos, enfim, medicamentos caríssimos. Então, existe uma tendência. E os medicamentos para impotência sexual, que são muito clássicos aí, em termos de falsificações. E eu falo sempre que a pessoa, para falsificar o medicamento, ele tem que ser quase que um de nós aqui, né? Quase que um farmacêutico, ele precisa imitar muito bem. Porque o que vende o medicamento falsificado é a característica externa, a embalagem. Então, e gráfica, infelizmente, ela não é controlada pelo órgão regulador. Então, qualquer um de nós aqui pode ir numa gráfica e mandar fazer um cartucho e imitar um cartucho de qualquer um. E aí você pode fazer. Então, realmente, esse é um problema, né? Problema sério. Mas
O mercado ilícito, a pessoa não quer ter trabalho. Porque se ele quisesse ter trabalho, ele ia trabalhar como nós, né? Então, ele não quer ter trabalho. O que ele faz? Mais fácil roubar. E roubar, você já rouba um medicamento verdadeiro. Né? Um medicamento real, verdadeiro, válido. Então, esse é o problema da falsificação, que está mais ligado a produtos de alto valor agregado. Descaminho. O descaminho é um produto que sai do país, ele é legalizado no Brasil, porém ele sai e volta para o país. Mas o problema dele é mais a parte de imposto, a parte tributária. A ilegalidade dele está na parte tributária, mas é um medicamento legal aqui no Brasil, existe no país. Ele é comercializado e é regularizado. O contrabando, não. O contrabando é um medicamento que não existe no Brasil, ele não está regularizado, ele não tem nenhuma existência aqui, e ele entra e é comercializado. Então, entra pelas fronteiras aí, que a gente já sabe mais ou menos. E fraudes é quando simula alguma coisa no medicamento, tira um medicamento e coloca alguma outra coisa lá dentro, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é onde há penetração dos medicamentos adulterados e falsificados no mercado, né? Então, pode ser pelo recipiente, pelo IFA, né, que é o insumo ativo, pelos recipientes ou pelo material de embalagem. Pode ser na reembalagem, no reembalador. No fabricante, impossível, né? Um fabricante falsificar medicamento dele mesmo. Isso não existe, né? Então, aqui não tem, mas a entrada pode ser no reembalador, alguém que faça uma embalagem secundária, você está transportando isso para outro lugar. A distribuição e no ponto de dispensação. Existe uma possibilidade. E com a internet, então, vendas pela internet, a preocupação se acentuou de maneira assim gigantesca. Porque existem empresas que não são nem regularizadas e certificadas pela Anvisa e vendendo produtos na internet. A Anvisa não consegue entrar nesse mundo da internet, é impossível você localizar todas as empresas, né? Mas está se pensando em algumas alternativas aí. Já estão pensando em criar um domínio chamado farmácia.com, algo nesse sentido, que todo mundo estaria ali, né? Então, todo mundo da internet, para ter um produto regularizado, estaria com esse domínio, farmácia.com. Isso foi a ideia de um americano, aí isso precisa ser discutido com todos os órgãos reguladores. Então, quem quisesse vender pela internet teria que ter esse domínio, não sei, talvez uma saída. E aí o consumidor estaria orientado, olha, não compre se for jair.com, por exemplo, né? Farmácia.com. Então, a Anvisa tem lá 2 ou 3 pessoas que ficam olhando diariamente, vasculhando a internet, para ver se acha alguma coisa, algum produto, alguma empresa que esteja vendendo algo ilícito. Então, o problema é bastante grave hoje em dia. O problema é bastante sério com essa vastidão da internet. É impossível você localizar. E vai ter que apelar para a inteligência artificial, né? Com algoritmos e com robozinhos vasculhando lá a internet, com palavras já colocadas lá dentro, para poder localizar eventuais produtos ilícitos. Então, a internet é algo bastante complexo. Então, a rastreabilidade é uma ferramenta que auxilia no combate às práticas ilegais sobre os medicamentos. Mas, assim, ela auxilia, não é a que vai resolver, né? Mas precisa ter uma forma de identificar o percentual de falsificação, saber o que realmente existe, né? Tem que ter uma fiscalização maior pelo Estado, punição efetiva pela Justiça, mecanismos forenses, né, que são os mecanismos para identificar a criminalidade, esses que assistem CSI, esses outros séries aí. Então, algo nesse sentido para identificar o medicamento, que muitas vezes uma falsificação nem a própria empresa não consegue detectar, a não ser fazendo análise. Já ocorreu isso. Ela pegar a embalagem, ela não conseguir saber, a tal ponto de ter uma precisão. Toda a cadeia é regularizada, né, todas as farmácias, distribuidores, enfim.
práticas rígidas e cuidados pela indústria referente a seus produtos, insumos e equipamentos. E educação do consumidor. Acho que aqui é uma grande saída, para que o consumidor possa ajudar as empresas, né? Infelizmente, a gente tem, às vezes, no Brasil, as pessoas comprando CD pirata. Então, quando você compra CD pirata, ou qualquer outra coisa pirateada, você está alimentando essa cadeia. Na medida em que isso é reduzido, você reduz a criminalidade. Então, educação do consumidor. Aqui, os riscos do roubo de carga, os críticos são Rio, São Paulo, Minas, Paraná e Goiás. E o Brasil é um dos mais altos do mundo, com mais de 30 mil roubos em 2017, todos os roubos de carga. Então, o que está em preto aqui são os países que têm mais risco. Olha só. Então, México, o Brasil, África do Sul, Somália e Síria são os países que mais possuem roubo de carga. E o Brasil é o campeão. Infelizmente, o Brasil é o campeão de roubo de carga. Então, celulares, cigarro, mercadorias em geral, é gigantesco. Então, isso é um problema, né, para nós. Isso afasta investimento e afasta as empresas que querem produzir. Isso aqui são batidas que a polícia dá aí por aí, pega esses fraudadores. Enfim, dá para vocês verem fábricas ali, né, fabricando medicamentos. Enfim, olha só o que o pessoal encontra por aí. Esse aqui isso aqui é uma fraude, né? Tirou o medicamento e colocou lenço de papel dentro do cartucho. Então, existe de tudo. Na verdade, o problema de medicamento é mais o roubo de carga mesmo, que é bastante grande, né? Eu vou passar alguns vídeos, vou tentar dar alguma informação para vocês aqui, ver se eu consigo mostrar como que... Isso aqui está gravando e está lendo, essa luz branca aqui é a câmera que está lendo. Então, rapidamente... faz a leitura dos códigos, manda para o banco de dados, gera essa etiqueta que está sendo colocada aqui, ela contém todos os códigos amarrados todos os produtos. Então, é isso que está sendo feito, em termos de rastreabilidade. E a leitura que ela faz, ela imprime os códigos e faz a leitura, porque não pode ter nenhum código errado. Então, os códigos estão aqui, né? Tá vendo? E aqui ele vai fazendo uma outra leitura, ele está fazendo a leitura desse outro código que ela colocou nesse pacote, essa outra etiqueta que ele colocou no pacote, para montar o pallet. Então, ele vai gerar uma etiqueta no final, que é uma etiqueta que relaciona todas as unidades que estão dentro desse pallet. Então, isso que é, assim, bem resumidamente, o que é a rastreabilidade. Aqui é o outro também. Então ele vai fazendo a leitura, vai comparando os códigos. Está dentro do código. Porque um código que foi impresso errado, ele não vai conseguir fazer a leitura na farmácia. Então ele tem que ler para validar que esse código está perfeito. O código já tem impresso aqui. Agora ele vai fazer esse cartaz. E aqui ele faz uma leitura, tá vendo? Aqui uma luz branca. Faz uma leitura e todos os códigos ao mesmo tempo vai para dentro do... vai fazer uma atividade. Isso é automação toda. Esse aqui é uma empresa pequena, processo manual. Então, fala, puxa, eu preciso comprar máquina só para fazer isso, porque é uma empresa pequena. Então, ela passa ali, olha, ela grava, faz a gravação, tudo já deve ser gravado, ó, pode ser E agora ele vai colocar todos esses
esse pacote todo numa caixa e vai fazer a leitura manual. Então, você também tem uma super máquina. Olha lá. Coloca lá. E já gera uma etiqueta. O que ela está colocando, tem todos os códigos que contém a caixa. Certo? Então, assim, e qual que é a diferença do que nós temos hoje para o que nós vamos ter no futuro? A diferença é que hoje se controla lote a lote, no futuro cada unidade ela tem que ser identificada. Então, assim, para a indústria farmacêutica é um drama, vai ser um drama, porque você vai ter que olhar cada unidade especificamente, né? Vai ter que dar conta de cada unidade. Então, cada unidade é praticamente um lote. Ela vai ter um RG. E aí você vai conseguir identificar ela na cadeia. Será que é melhor no microfone? Acho que porque está gravando. Tem algum microfone para passar para ele? Você fala, não, você fala no microfone que é melhor porque para o pessoal que está em casa. Ei, som. No projeto piloto que está em andamento, retorno, a baixa na Anvisa pela farmácia é online, é ponto a ponto, venda a venda, ou envia como está hoje o SNGPC? Não, ela tem um prazo. Deixa eu ver se eu volto aqui. O SNGPC é semanal, né? É, obrigatório semana, semanal, toda semana, né? Que você pode mandar diário, mas o prazo máximo é semanal. É semanal, né? Não chega a ser uma semana, não. Espera aí. Está o artigo 13. Não, coincidentemente ficou 7 dias, viu? Deixa eu ver qual que é. Lá de 34. Esse. Aqui, ó. Então, o prazo que os elos da cadeia têm, né, para comunicar esse registro, instância de evento são os eventos que vão ocorrer. Se é uma venda, se é um recebimento, Sim. se é uma devolução, todos esses casos aí estão previstos no banco de dados. Então, em até 7 dias para os dispensadores. Então, vai ficar mais ou menos próximo. O dispensador ser as farmácias, né? E para o distribuidor 5 dias e para a indústria 3 dias. Então, esse é o prazo que ele vai ter para informar. O retorno da informação, por exemplo, da Anvisa, se tem um produto que tem desvio de produção, desvio de fabricação, vai ser imediato para a farmácia? Vamos dizer, se eu tenho esse estoque, eu não consigo mais vendê-lo. Exato. Nem como carga roubada também não. Não. Então Acaba vai ser os dois. imediato. Em tese é isso. Em tese é isso. Quanto vai baixar o medicamento? Oi? Quanto vai baixar o custo do medicamento? Olha, vai aumentar o custo. Quer dizer, não vai nem abaixar nem aumentar. Isso vai ser um custo que a indústria farmacêutica vai ter que assumir. O maior investimento vai ser da indústria, porque cada linha dessa automática custa em torno de R$1 milhão. Fora os investimentos em banco de dados. Então, você imagina, tem empresa de genérico que tem 50 linhas. Olha o valor. Para a farmácia, vai ter que investir num banco, mas eu acho que pelas associações de farmácias, não sei se o senhor é vinculado a alguma associação, não? Nenhuma? Então, pelas associações de farmácias, o ABC Farma, não sei se o Abra Farma, talvez se consiga um sistema que seja viável para todas as farmácias. Porque eu sei do poder aquisitivo do varejo é menor, evidentemente, do que o poder aquisitivo de uma indústria, né? Muito menor. Então, mas vai ter que ter um sistema para passar as informações. De verdade, em tese, o preço deveria aumentar, porque o investimento que está sendo feito é grande. Pode ser. A gente está pensando... Eu não sei se de medicamento mas aqueles dados que eu coloquei são os dados de roubo de carga em geral no Brasil, né? Então, envolve cigarro e outros produtos também, né? Mas, do ponto de vista sanitário, vai ser uma evolução para nós, né? Nós vamos ter muito mais controle e segurança desse processo.
Tem alguém que quer fazer mais uma pergunta? Não? Jair, nesse caso, na cadeia toda, vão ocorrer transformações, né? Tanto na indústria, no distribuidor, na farmácia, e para o público, o usuário do medicamento, vai ter alguma divulgação, alguma cartilha para reconhecimento desses novos códigos, assim como houve do genérico, né? A campanha do governo, do Ministério da Saúde, vai ter alguma informação ao público sobre esse sistema de rastreabilidade? Vai ter. A lei não prevê tanto a lei como a resolução 57, né, que é da Anvisa, porque toda lei ela tem que ser regulamentada por um órgão. Então, a RDC 157 é a regulamentação da lei, com as definições dos aspectos peculiares do processo de rastreabilidade. Não prevê o consumidor. Ela prevê a indústria, o distribuidor e o varejista, o comércio varejista, a farmácia. Mas lá dentro já se está se falando num aplicativo. Então, tem empresas que comercializam equipamentos e os sistemas que já desenvolveram aplicativos para o consumidor. Então, fazendo a leitura nesse código, você vai ser remetido ao banco de dados e saber se o medicamento é verdadeiro ou não. Então, assim, mas vai ter informação. Né? Precisa ter informação. A tinta reativa, a tal da raspadinha, ela teve uma informação bastante curta no início da sua aplicação e depois se abandonou. Né? Tanto é que a maioria das pessoas nem raspam. Grande parte do público não raspa. E tem muitas pessoas que não sabem que lá dentro tem uma informação que pode ser útil no combate à falsificação, a desvios de medicamentos. Mas vai ter uma informação para a sociedade fundamental, porque não adianta você ter somente essa informação sobre os 3 elos e o medicamento retornar para a indústria. O mais importante de tudo é, como eu escrevi ali, né, educação do consumidor. Então, isso vai ter uma etapa de informação. Mas acho que o mais importante que a informação é orientar o público a utilizar um sistema, seu aplicativo. Hoje a gente faz tudo pelo celular, né? Computadores como esse aqui, praticamente as pessoas já quase que não usam. Todas as informações estão aqui. Então, com a câmera você faz a leitura. Existem na internet, vocês podem baixar vários desses leitores de código, né, como o QR Code ou Data Matrix, existem vários. Aí você pode baixar isso e colocar aqui. Então, esses aplicativos serão bastante importantes para validar esses produtos que vão ser colocados no mercado. E, doutor Jair, como o Brasil se posiciona no mercado internacional? Já há experiências de implantação em outros países? O Brasil, com dimensões continentais, eu acredito que um grande desafio vai ser o tamanho desse banco de dados, né? Que a gente foi citado o SNGPC, seria uma coisa muito maior que a SNGPC, que já dá problemas nesse tamanho. Sim. Tem experiências em outros países desse sistema? Você poderia dar um breve relato? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. O Brasil é um dos países pioneiros na implantação da rastreabilidade via código bidimensional. Hoje existem 2 países que estão à frente. O primeiro é a Turquia e o segundo é a Argentina. A Argentina fez opção por um modelo híbrido com diferentes tecnologias e agora acabaram se arrependendo e estão caminhando só para o Data Matrix. Mas havia 3 sistemas lá. Eu acho que é impossível você trabalhar com 3 sistemas, tem que ter uma uniformidade. E segundo, que é uma lista de fármacos que eles elegem para a rastreabilidade. Então, começaram com 100, depois passou para 200, enfim. Não foi algo assim já grande como o Brasil propôs. Né? O Brasil está propondo praticamente todos, com exceção daqueles que eu listei, mas são produtos mais simples, que não têm tanta importância do ponto de vista sanitário na falsificação, no desvio. Então, tem a Turquia e a Argentina. A Turquia, eu estive lá na Turquia em 2012. Realmente, lá o problema era outro.
Porque lá todos os medicamentos são reembolsados. Praticamente 75%, 80% dos medicamentos são reembolsados. E me parece que havia desvios. E aí o próprio governo assumiu isso, o banco de dados é do governo, e as empresas são obrigadas a informar. E lá o sistema é completo, mas desde o receituário até a ponta, porque no final o consumidor, a farmácia, para ser reembolsada pelo governo, ela tem que anexar a receita, junto com a nota de venda. Se ela não tiver isso, ela não é reembolsada pelo medicamento que ela deu gratuitamente para o paciente. Então, no final, ela grampeia a nota fiscal, que tem o código, o lote, tem esse serial, que confirma que esse produto saiu do banco de dados do próprio órgão, do própria vigilância sanitária lá da Turquia. Então, os produtos estão lá, nesse banco de dados. Quando dá a baixa da venda na farmácia, e o governo vai ter essa receita e esse código na mão para comprovar que realmente ele tem que pagar a farmácia. Lá, então, a questão foi outra, foi desvio do mercado. Então, a Turquia é o primeiro, a Argentina é o segundo, agora a Europa e os Estados Unidos estão em processo aí contínuo. Os Estados Unidos, 2023, eles finalizam, e a Europa, acho que 2022, igual ao Brasil. O Brasil termina em 2022, né? Pelas informações que eu coloquei aqui, se não ocorrer nenhum problema lá dentro desse processo nesses próximos meses. Então, 2022 finaliza. Então, o Brasil está em linha, viu, Gabriel, com os Estados Unidos e com a Europa. Só que o modelo lá é um pouco diferente do nosso. Lá, na Europa, é um modelo que somente a indústria e a farmácia mandam as informações. O elo intermediário de distribuidor não manda as informações. E todos eles são via código Data Matrix, o que é vantajoso do ponto de vista internacional, no reconhecimento de produtos ilícitos no âmbito internacional. Porque hoje, com essa facilidade toda na comercialização, você pode ter produtos entrando e produtos sendo exportados. Então, há uma preocupação nesse sentido. Beleza? Mais uma pergunta. Quais são as penalidades para cada elo? Existe isso previsto na regulamentação? Não. Não existe previsto, só que a penalidade ela faz referência à lei de 98. Tem uma norma do próprio Ministério da Saúde que faz referência às penalidades sobre o descumprimento de regras sanitárias na comercialização e produção de medicamentos. Então, esse item, rastreabilidade, vai se encaixar em algum dos itens dessa lei. E a penalidade lá, eu não lembro agora os valores de multas, enfim. Mas existe. Né? Não, ele não está aqui nessa resolução, mas ele está nas resoluções que já existem. Por exemplo, no caso do atraso do envio da informação, que ultrapasse aquele prazo estipulado, nesses sentidos já das ações definidas em resolução de cada elo, o não cumprimento dessas ações, como que é tratado? Então, isso já está sendo definido dentro de um documento gigante que foi escrito, e do qual a gente participou, mas só como ouvinte, porque esse pessoal de TI é tudo meio maluco, então as informações que estão ali dentro, não sei se tem alguém de TI aqui, mas realmente assim, você olha e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Mas, enfim, são as informações técnicas de como transferir essas informações para o banco de dados e como retroagir com elas e como informar cada uma das instâncias de eventos, que é o termo que se usa, instância de evento. Então, o que é? Instância de evento pode ser produção, pode ser a venda, pode ser retorno, pode ser o retorno por uma falha, enfim, diversas situações reais, de casos reais, estão previstas lá dentro. Então, existem as previsões lá dentro. Então, nesse caso, não tem. Não existe ainda uma regra para punir se atrasar. Existem os casos lá dentro que você tem que justificar. Então, as justificativas estão lá dentro.
desse documento, que é um documento técnico de tecnologia de informação. Né? Eu tenho mais umas perguntinhas, doutor Jair. Na verdade, são várias, né, porque a gente tem falado, a gente entende a importância toda da questão da rastreabilidade e tem sido dado bastante ênfase à questão do roubo de cargas, da falsificação. A gente tem que pensar também sobre o uso adequado de medicamentos, né, quanto a descarte, quanto a intoxicações e todas essas questões. Eu queria saber se poderia me responder por que nessa fase experimental os MIPs não foram incluídos, sendo que essa é uma classe de medicamentos muito consumida dentro do país e que gera muitas intoxicações. Essa seria uma das perguntas. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre essa fase experimental. A outra questão está relacionada, e eu não sei se é uma bobagem da minha parte, a questão da embalagem primária. De que forma poderia ter alguma rastreabilidade da embalagem primária, até porque quando a gente faz na secundária, isso não vai impedir necessariamente, né, que eu tenha uma falsificação. Eu estou tendo apenas uma embalagem secundária que pode ser verdadeira, e dentro da primária eu posso ter um medicamento que não corresponde àquilo que deveria ser. Né? E a outra questão é sobre de que forma a própria rastreabilidade poderia contribuir para a gente implementar a logística reversa quanto ao descarte de medicamentos, né, que é uma enorme dificuldade que nós temos aqui no Brasil. Você tocou em pontos aí, no último aí, bem sensível e bem crítico, viu? É um ponto bem nevrálgico, a questão da logística reversa. Mas vamos pelos MIPs. O Brasil adotou essa possibilidade porque a norma americana, a norma emitida pela FDA, não contempla MIPs também. Não contempla MIPs, não contempla radiofármacos, soros e outros produtos. Então, o Brasil foi nessa linha. Então, ele não desobriga, ele não exerce uma restrição de que você não deve efetivamente rastrear. Você pode rastrear. Eles estão excluídos. Agora, se algumas empresas quiserem, enfim, controlar esses medicamentos, elas podem controlar, elas podem rastrear. Então, eu sei que tem algumas empresas grandes que vão fazer esse controle, por decisões próprias e até por compliance ou local ou compliance internacional. Então, elas vão fazer esse controle. Do ponto de vista do que você falou, está se olhando bastante a questão da falsificação, a questão de roubo de carga. Então, como esses produtos são mais simples, produtos mais baratos, dificilmente vai ter um interesse do crime organizado em cima desses produtos, para falsificar ou para roubar, enfim. Então, por isso que optou-se por esse não controle. Se você for nos Estados Unidos, até em loja de doce você compra analgésico, você compra, né? Nos hotéis, aquelas lojas que vendem alguns produtos de emergência nos hotéis americanos, tem lá medicamentos misturados. Até tirei foto uma vez. Uma vez eu estava comprando, entrei numa loja, lá são várias lojinhas que vendem sanduíches, vendem doces, vendem essas coisas, né? E eu fui pegar algumas balas lá, alguns drops, aqueles para levar para os meus filhos. E quando eu chego no hotel, quando eu abro assim, tinha um produto antiácido junto, estava misturado ali. Você tem a ideia de como eles tratam os MIPs de uma forma um pouco mais light, né? Porque os produtos controlados dos Estados Unidos controlam todos os medicamentos, né? Com exceção desses, que são vendidos lá junto daquelas farmácias Walgreens, o CVS. É uma loja de departamento que tem medicamento, essa que é a realidade. Só que os medicamentos que são controlados efetivamente, você não consegue ver nem comprar, você tem que falar com uma pessoa num balcãozinho lá dentro, separado. Então, assim, o Brasil seguiu essa tendência aí internacional. Há anos atrás, quando eu fui pela primeira vez para a França, eu não via nas farmácias nada desses medicamentos. Era só cosméticos, livre. E agora, a semana retrasada, você compra um monte de coisa que você vê assim fora do balcão da farmácia. Então, é uma tendência. Tá? A segunda, sobre a embalagem primária. Eu acredito que, assim, a depender do tipo de medicamento, vai até o comprimido. Vai até o comprimido em si, sabe? De gravar com tinta alimentícia, gravar alguma coisa ali no próprio produto. E para outros, não justifica porque vai ficar muito caro. O processo é caro, sabe? Isso aqui,
Tem empresa que vai investir mais de 50 milhões só para adequar essa linha. E tem um outro dado que eu não falei aqui, que é a perda de produtividade dessa linha. Porque se der um erro naquela leitura de um dos códigos, tem que desmontar toda a caixa e paralisa a linha. Você imagina uma empresa de genéricos, que a produção dela é que demanda o custo. Se ela tiver que parar, ela vai ter prejuízo na linha. O medicamento vai ficar mais caro do que ela vende para o mercado. Então, realmente é um problema. Mas eu acredito que com a facilitação, a tecnologia está avançando assim de uma maneira assim absurda. Eu acredito que no futuro, embalagem primária para alguns produtos vai ocorrer, mas não para todos. Tá? E logística reversa. A gente já discutiu isso. Eu já tivemos tantos. A Denise também sabe, né, Denise? Mas a gente tem uns estresses aí em relação a isso que é bastante complicado. A situação no Brasil é bastante grande. Você tem uma logística assim. Você tem uma ideia, centro-oeste, norte, você tem uma deficiência imensa de centros de destruição. Falo centro seria aterros sanitários, classe 1 e incineradores. Você não tem. Então, como é que você faz? Você tem que transportar por grandes distâncias. Talvez a geração de CO2 pela queima do óleo diesel, talvez traga um problema ambiental maior do que você dispensar uns produtos mais simples no lixo comum, indo para um aterro sanitário adequado, evidentemente. Então, a rastreabilidade, nesse caso, não, porque no início havia uma ideia de que se deveria pegar os códigos e ler, mas é inviável, o custo seria gigantesco. Então, o que acontece? Recuperar esse medicamento e incinerar. Na verdade, não tem nem como fazer logística reversa de verdade, né? Separar as coisas, não dá, você tem que pegar e incinerar, por questões sanitárias. Pegar e incinerar. Então, não há esse interesse de identificar os códigos. Então, por isso que as coisas não estão atreladas. Tá? A gente tem transmissão online e tem uma das farmacêuticas que está acompanhando, ela pergunta qual o prazo para a implantação na indústria e se vai ter fiscalização da Anvisa, de que maneira, punição, previsão. Então, o prazo máximo é abril de 2022. Esse é o prazo máximo. Todo mundo. É ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo. Então, o prazo para a rastreabilidade estar terminada no Brasil, até hoje, até o dia de hoje, é abril de 2022, para todo mundo. Porque nós estamos contando já com 2 anos, já de piloto. Hã? Não é 1º de abril. Mas, acho que tem mais última, né? Porque o topo está estourando já. Então, a última pergunta, porque já me deram o sinal aqui que... Mas as perguntas que vierem, viu, o pessoal da organização, as perguntas que vierem pela internet, pode me passar que eu respondo depois para todo mundo. Eu vou ter o cuidado de responder para todos eles aí que perguntarem, tá? Não vai ficar sem resposta. Bom dia. Meu nome é Roger, farmacêutico. Sobre a rastreabilidade dos medicamentos, eu estou vendo que a indústria está muito preocupada, né, em o medicamento chegar mais intacto possível, mais íntegro ao consumidor final. E sobre o uso indiscriminado de medicamento irracional. O que a indústria tem pensado sobre isso? Uma vez que vai até contra, né, porque ela está fazendo com que, por uma parte, chegue legalmente o mais possível, dentro da legalidade, para o consumidor final. Porém, nós sabemos que há barreiras sobre o uso e o consumo irracional de medicamento, né, a indiscriminação, que é o nosso papel na farmácia. Fora outras barreiras, né, que nós encontramos quando assumimos o armário. Você sabe que, na prática, o uso continua sendo vendido, continua sendo comercializado, e nós ficamos com as mãos atadas, que precisamos do emprego, né, e não podemos denunciar o patrão. Tem vários assuntos polêmicos, né, que não é o tema, mas que puxa, não é? Então, seria o uso indiscriminado e irracional sobre a preocupação da indústria. É isso. Essa pergunta é bem dolorida. Mas, assim, a indústria vem... O Sindusfarma não é favorável a esse uso indiscriminado. A gente é favorável que o uso seja correto. Não é que a gente defende, na questão foi falado aqui da logística reversa, a gente defende que um dos problemas é que muitas vezes as pessoas tomam medicamento e abandonam o tratamento. Isso existe. Então, uma das coisas é tomar o medicamento até o final, não abandonar o tratamento. Aí não teria sobra.
Então, isso é um dos pontos. Usar corretamente o medicamento. E a indústria já vem tomando iniciativas. Por exemplo, os antibióticos hoje, você não tem vendido antibiótico em caixinha com 50, com 100. Pelo menos o que eu tenho comprado lá, quando meus filhos precisam, é aquela dosagem correta e para aquele número de dias prescritos. Então, para algumas classes de medicamentos já existe isso. Então, há uma preocupação, sim, né? Claro que, em relação aos MIPs, os MIPs é uma tendência internacional. Se for nos Estados Unidos, na Europa. E aqui, os MIPs, né, os produtos isentos de prescrição, eles são isentos de prescrição porque já, ao longo da sua vida, já demonstraram que não tem assim, grandes problemas relacionados a efeitos colaterais e tudo mais. Então, nesse sentido, não vejo tanta dificuldade. Mas a indústria tem essa preocupação, sim, e de tanto que as embalagens já vêm sendo adequadas há algum tempo, no sentido de... Então, mas, na verdade, alguém aqui, o senhor que falou do SNGPC, né? O SNGPC vai ser incorporado dentro desse sistema, que vai ser incorporado dentro do SCNM, né? O Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, o SNGPC vai ser incorporado ali. Então, assim, claro que a Anvisa vai ter informações, né? Ela vai ter todo esse banco de dados, ela vai ter informações sobre o consumidor. Com o sistema, sim. Com o sistema, sim. Eu já não sei a parte de TI dentro do sistema, como é que funciona. Eu estou vendo, assim, o banco de dados que está sendo utilizado é a parte desse sistema do SNGPC, é outro banco de dados, é um banco de dados já potente que estão lá os nossos CPFs, os nossos contas de banco, conta na Caixa Econômica, enfim, são sistemas mais robustos. Então, eu acredito que lá você tem mais condições de efetivamente controlar, não pelo sistema SNGPC. Não é isso, não. Não é em relação à venda. É em relação à sua... a gente tem que desmembrar as coisas. A rastreabilidade está ligada com a questão de roubo, desvios e falsificações. Então, é diferente do que o senhor está falando. Então, por isso que não há importância... Monte todo um esquema para vender aspirina. Ele vai ter que fazer a rastreabilidade também. Aí, bom, eu não tenho como combater isso, entendeu? A norma já está dizendo que os MIPs estão fora. Não, senhor, está seguindo algo internacional, né? O mundo inteiro caminha para esse lado. Então, o Brasil está mais ou menos alinhado com o que acontece lá fora, que não há preocupação nesse sentido. Acho que acabou, né? Já até passou do tempo ali. Mas eu agradeço vocês pela atenção. Essa apresentação vai ficar aí para vocês. Quem quiser depois me escrever, quiser saber mais informações, eu fico à disposição aí, tá bom? Obrigado.